não merece, ok? É aquilo que nós falamos na nossa primeira aula. Eu li um trecho de uma carta, de um comentário de Lutero dizendo que a justiça de Deus, em que ele imaginava como sendo uma justiça unicamente condenativa e que o enchia de ódio, revelou-se a ele por meio da fé como uma justiça de misericórdia, de compaixão, e que o encheu então de amor. Vamos, portanto, compreender que Paulo está querendo me fazer entender isso. A justificação, a salvação que se alcança desde Abraão, desde o Antigo Testamento, é uma justificação que se dá por meio da fé. Ele vai argumentar que isto que ocorre quando Deus diz e que escreve, dizendo que creu Abraão em Deus e isto lhe foi imputado por justiça, a justiça de Deus o alcança com bondade e misericórdia, se deu antes da circuncisão. Antes da circuncisão. Então Paulo vai começar agora a argumentar que todo o Antigo Testamento, mesmo antes da circuncisão, com o pai Abraão, inicia-se dentro de um processo de justificação pela fé. Isso, portanto, corrige a ideia que tínhamos de que o Antigo Testamento é por obras e o Novo Testamento é por graça. Paulo não está dizendo, tudo é pela fé. As obras e a interpretação da lei inseriram as obras, mas originariamente a justificação sempre foi um ato de fé. Então, querido, afaste definitivamente do seu coração a ideia de que precisamos produzir obras para ser. Afaste isso. Paulo está dizendo, desde Abraão, não é assim. Nós produzimos obras enquanto fruto do Espírito que em nós habita. Mas não fazemos nada para poder ser salvo. Porque não há nada que eu faça e me permita ser salvo. A salvação se dá unilateralmente por meio da fé. Ok? É isso que Paulo está dizendo. Vamos prosseguir então, lendo. Versículo 9. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. É o que acabamos de falar. Abraão já foi justificado pela fé antes mesmo do advento da circuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça de Deus que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Então, o que ele está dizendo? Volta ao que falamos na aula passada. Deus não tem dois, Deus tem um só, cuja justificação não se dá por dois caminhos, obra e fé, cuja justificação se dá por um único, o caminho da fé, desde a antiga aliança, e que circuncisão ou incircuncisão de nada vale, pois Abraão foi justificado antes de ser circuncidado. Logo, Deus continua tendo um só povo, quer judeu, quer não judeu, quer circuncidado, quer não circuncidado. Deus tem um só povo, uma só aliança, que inicia-se no Antigo Testamento e que se consuma em Cristo. Paulo quer mostrar harmonia
entre antigo e novo. Não ruptura, não divisão, mas continuidade. O Antigo Testamento é esta continuidade que sinaliza, que aponta para o Novo Testamento, a aliança com Cristo. Muito bem, prosseguindo a leitura, versículo 13. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé, pois se os da lei que são os herdeiros anula-se, pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Então atenção, aqueles que querem defender que os judeus são os filhos da promessa, ele está dizendo, o que acontece aqui, se você entrar por esse caminho? Você anula a própria promessa? Você percebe o quanto Paulo é totalmente avesso à ideia de dois povos? Ele é tão contrário à ideia que Deus tem a igreja e Israel, dois povos, que ele diz, se você pensar assim, que os filhos da promessa de Abraão, Isaque e Jacó são os judeus, a sua forma de pensar anula a promessa do próprio Deus. Porque Deus não disse que Abraão seria pai dos judeus, mas que seria pai de todas as nações. Bendito serão todas as nações por intermédio de ti. Muito bem, prosseguindo. Pois se os da lei que são os herdeiros, anula-se a fé, cancela-se a promessa. Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Esta é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe foi dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levassem em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isto lhe foi também imputado para justiça e misericórdia de Deus que o alcança. E não somente por causa dele, está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou entre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então Paulo está dizendo, todos nós somos filhos de Abraão, de Isaque e de Jacó. A lei, o Antigo Testamento, não é ruptura, ele é transição, ele é continuidade. Continuidade cuja base de salvação sempre foi a mesma. Fé no Antigo Testamento com o primeiro patriarca Abraão e continuidade da justificação pela fé no Novo Testamento por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Sendo assim, devemos definitivamente afastar biblicamente qualquer ideia direta ou indireta de um processo de salvação
de um processo de justificação que se dê por meio de obras. Isto é inaceitável na Bíblia Sagrada. Ok? Infelizmente, iremos sim encontrar na igreja pessoas que defendem indiretamente a produção de obras como forma de obtenção de salvação. Por isso é normal que as igrejas ensinem que para ser salvo você tem que fazer algumas coisas. Isso é chamado do quê? Obras. Essas coisinhas que você precisa fazer é chamado de obras. Paulo e a Bíblia é frontalmente contrário a isso. Frontalmente contrário. Paulo diz, não tem nada que você possa fazer. Você é salvo, justificado pela justiça de Deus. É a bondade dele que te alcança, e não o que você faz. É a graça dele que se revela em você, e não o que você faz. Logo, as obras são secundárias. As obras são frutos naturais daqueles que estão salvos, e não o contrário. Agora, por que as pessoas, ou por que se inverteu em algumas igrejas? Justamente por causa da exploração da fé. Não é? Para que eu possa manipular e explorar a sua fé, a minha autoridade ganha força enquanto igreja, quando eu crio em você a ideia de que, se você não cumprir as orientações que eu te passo, você não será salvo. Certo? Então, a única razão de comunidades cristãs perverterem este ensinamento é para aumentar o poder de domínio, aumentar a autoridade da igreja, porque caso você não faça o que ela diz que você tem que fazer, você não vai ser salvo. Quando na Bíblia Sagrada isto é intolerável. A gente ouve assim, a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta porque uma fé que não produz obras é porque na verdade não tem fé. Ela é secundária. Primeiro a fé, primeiro a justificação. A obra vem secundariamente. Então é como ele está falando assim, a ideia da árvore e do fruto. Se uma árvore não tem limão, não é limoeiro. Percebe? Se uma árvore não tem laranja e não produz laranja, e nunca produz laranja, não é uma laranjeira. É isso que ele está dizendo. A fé sem obras é morta. Ele está discutindo uma outra coisa. Ele está discutindo o que é fé e não o que é obras. E dizendo fé cujos frutos não se apresentem, cujo fruto do Espírito não se faça, é porque na verdade não existe o quê? Não existe fé. Então, é alguém querendo ser pé de laranja, mas ele não produz o quê? Laranja. Ele está dizendo, não, é fácil você saber se ele é um pé de laranja ou não. Procura nele se tem laranja. Se não tiver laranja, ele não é laranjeiro. Então, o que Tiago está dizendo é plenamente possível ver na vida do meu irmão se ele tem fé ou não. Basta procurar na vida dele o quê? Fruto do Espírito. Se tem, existe fé. Se não tem, ele não tem fé. Por mais que ele diga que acredita em Deus, por mais que ele vá na igreja, por mais que ele cumpra todas as regras da igreja, a verdade é uma: não existe fé no coração dele. É isso que Tiago está dizendo. Ok? Muito bem. Sendo assim, vamos para o próximo assunto
capítulo 5. Iremos agora, Paulo vai reforçar um pouco mais a ideia da justificação e associar a justificação à ideia também da reconciliação. Então vamos ampliar: justificados e reconciliados. Romanos capítulo 5. Eu vou ler até o versículo 11. E do 12 em diante eu vou resumir, porque Paulo fica fazendo um jogo de palavras sobre Adão e Jesus, e por um que entrou o pecado, por um que veio a graça, e onde abundou o pecado, superabundou. Ele faz uma série de jogo de palavras que torna difícil a nossa leitura e compreensão. Então, essa segunda parte eu vou explicar de uma maneira mais clara, para evitarmos esse jogo de palavras que às vezes vai gerarmos alguma confusão nessa leitura. Então, vou ler versículo 1 até o versículo 12, e a segunda parte eu explico conceitualmente. 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança, experiência, experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Vamos parar aqui e compreender. Paulo está no versículo 1, reforçando o que ele vem dizendo. Somos justificados por meio da fé. E com Cristo temos paz com Deus. Então, tudo isso que nós já entendemos agora. Ele insere aqui um fator novo. O fator novo chamado de tribulações, sofrimentos, tentações. Então, Paulo diz, este caminho da justificação por meio da fé, mediante a graça em Cristo Jesus, é um caminho de um processo que ocorre também em meio às tribulações, em meio às condições de sofrimento. Então não nos iludamos pensando que o processo de salvação acontece na paz, na tranquilidade somente. Ele se dá em meio aos momentos de paz, mas também ele continua nos momentos de aflição, de angústia. Então Paulo quer nos amadurecer compreendendo que o justo, porque assim o é, não porque é, mas porque Deus o fez justo, também sofre. Amém? O salvo também sofre. Isso corrige um outro conceito errado. Todo sofrimento é resultado do pecado. Mentira. Todo sofrimento é resultado do pecado. Mentira. Existe sofrimento resultado do, mas nem todo sofrimento resulta do pecado. As pessoas fazem afirmação sem pensar. Cristo é o exemplo daquele que sofre e em quem não há pecado. Cristo é a própria negação desse tipo de pensamento. Então não, o justo também sofre. O justo também é ferido. O justo também é humilhado. Mas em meio a esta humilhação, em meio a esta condição de dor e de sofrimento, a tribulação produz paciência. A paciência, experiência. E a experiência, esperança em Deus quanto nosso Salvador. Amém? Paulo então quer amadurecer a ideia e afastar este pensamento. Todo
sofrimento é resultado de pecado. Não. Justos sofrem. Filhos e filhas de Deus são perseguidos, mas a justiça da vida sofrem a dor da vida. E o que Deus faz? Impede? Não impede. E Deus não impede a tribulação, porque a tribulação vai produzir em você o quê? A paciência, a perseverança. E a perseverança reiterada vai produzir o quê? Experiência. E a experiência vai sinalizar para a esperança. Amém? Há um caminho virtuoso para Deus em meio à estrada do sofrimento da vida. Muito bem. Versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriaremos em Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora um fator novo que ele insere: reconciliação. Então, a reconciliação com Deus passou pelo nosso irremediável estado de pecado, uma justiça que não é nossa, mas que nos alcança pela misericórdia de Deus, e pela justiça que é dele e não minha, me fez justo. E este estado agora de justiça me faz estar pacificado com Deus. Me faz estar o quê? Reconciliado com Deus. Veja que interessante então. Para Paulo, uma pessoa reconciliada é aquele que sabe, primeiro, que ele é irremediável, irrecuperável, injustificável, indesculpável, como ele já escreveu. Ele sabe que ele é assim. E que só mudou porque a justiça de Deus o alcançou. Então ele não fez nada, não há nada que ele possa fazer, não tem nada com que ele possa pagar, simplesmente a bondade, a justiça e a salvação o alcançou. E quando a justiça de Deus o alcança, ele se torna justo, não porque ele agora é bom, mas porque a bondade de Deus está nele. O amor de Deus está nele. Porque ele, sem Deus, continua sendo o quê? Pecador. Guarde a ideia do tribunal. Guarde a ideia do tribunal. O infrator, o réu, o transgressor da lei, cometeu atos dignos de morte. Ok? O fato de um juiz que assim possa fazer o absolvê-lo não significa que ele não é a pessoa ruim que ele é. Não significa que ele não fez o que ele fez. Ele só é agora inocentado porque há uma sentença que assim o faz. É isso que Paulo está dizendo. Você é quem sempre você foi e sempre você será: indesculpável, injustificável, irrecuperável, irremediável. Você só não está no inferno porque a justiça de Deus, por meio da fé, mediante a graça de Cristo, te alcançou. E hoje, a bondade que há em você não é sua, é Deus que te dá.
A luz que agora brilha em você não é e nunca será sua. É Deus que brilha em você. O amor que você tem não é seu e nunca será seu. É o amor que Deus te deu. De forma que, se um dia Deus retirasse a justificação, você volta a ser o que você sempre foi. Irremediável, inculpável, indesculpável, injustificável. Mas porque Deus trouxe sobre você a justificação, por meio de Cristo, hoje você pode descansar, porque você está reconciliado com Deus. Amém? Então veja que interessante. Uma pessoa salva é aquele que sabe todo este caminho, dizia Paulo. Então ele nunca vai bater no peito falando da salvação dele. Percebe? Ele nunca vai bater no peito exaltando as obras dele. E por que ele nunca vai bater no peito exaltando as suas obras ou exaltando a sua salvação? Porque ele sabe quem ele é. E ele reconhece que tudo que de bom há nele é bom porque Deus lhe deu. O seu coração, portanto, é um coração complacente e misericordioso com os outros indesculpáveis como ele é indesculpável. Com os outros pecadores como ele também é pecador. Com os outros condenados como ele também sem Deus está condenado. Percebe? Ele é complacente, misericordioso, porque ele também sabe que ele é condenável como todos os demais homens são condenáveis. E ele vive em quê? Em eterna gratidão por ter recebido uma salvação que ele não merecia. Por isso ele não vai cobrar Deus de nada. Por isso ele não vai exigir de Deus nada. Por isso ele não vai colocar, como ensinam no rádio, na TV, Deus na parede. E sabe por quê? Porque ele sabe que ele não merece. Que se Deus for lhe dar o que ele merece, Deus vai fazer o quê? Não sabe no inferno. Não é? Se ele chegar e dizer, Deus, me dê o que eu mereço, no inferno. Então a vida dele é só uma vida do quê? De gratidão. Tendo ou não tendo, com muito ou pouco, uma vida eterna de gratidão por ter sido salvo de uma condenação o qual ele merecia. Esta é a própria oração do Pai Nosso, sem exigências, sem cobranças, simplesmente o quê? Gratidão, gratidão e gratidão por ter sido alcançado pela justiça de Deus. Aqui em versículos 12 até o versículo 21, eu vou rapidamente lhe explicar. Paulo só está dizendo uma coisa. O pecado de Adão, passa para o próximo. Não, pode deixar aí. Eu acho que ele cortou um pedacinho. Cortou, né? Não consegue aparecer aí? Não tem problema. Aqui a partir do versículo 12, Paulo estará dizendo que nós já trabalhamos aqui. O pecado entra no homem por meio de Adão e aquele que comeram do fruto da árvore, certamente o quê? Todos então, Paulo começa a dizer, por meio de um entrou o pecado no mundo. E todos também então pecaram. O pecado de Adão não é só de Adão, é o pecado da raça humana. Todos os homens nascem sob o pecado. Todos os homens nascem sob a ira de Deus. Por isso que Deus, quando viu que Adão pecou, já disse, precisa de um Salvador. Gênesis 3, versículo 15.
Colocarei inimizade entre a tua semente e a sua semente, tu lhe pisarás a cabeça e ela lhe ferirá o calcanhar. Deus insere a ideia da salvação, porque Deus sabe que a partir daquele momento, toda a raça humana está condenada ao pecado. E Paulo agora começa a dizer, olha, se pelo pecado de um, a condenação veio sobre todos, imagine o que Deus agora fará quando o pecado de todos caírem sobre apenas um. Ou seja, se você foi atingido por um pecado que você não cometeu, quanto mais você agora será perdoado pelo pecado que você cometeu. Percebe? Então, volto a repetir. Se você foi condenado por um pecado de Adão que você não fez, quanto mais você vai ser salvo, porque sim, os teus pecados hoje e a tua má conduta hoje, Cristo levou sobre ele na cruz. É daí que ele vai tirar a ideia, onde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça, né? Então, a graça de Deus, a salvação de Deus é incomparavelmente superior à condenação do pecado. É apenas isso que Paulo quer nos ensinar, que a justificação, a reconciliação operada por Cristo é incomparavelmente superior, maior, mais poderosa do que a condenação feita por meio do pecado. Porque se por meio de um homem entrou o pecado, Deus enviou o seu próprio Filho para operar a salvação. E assim como Cristo é incomparavelmente superior a Adão, incomparavelmente é a salvação em relação ao pecado e à condenação. Então Paulo está dizendo, não pense que é assim, ó, Deus e o diabo é 50-50, né? Deus e o diabo estão ali disputando. Não tem comparação. A obra de redenção é infinitamente superior e mais poderosa do que a obra operada pela condenação e pecado. Ok? Vamos para o próximo, e nós vamos agora, na verdade, mudar de tema. A gente vinha falando então de justificação, a gente vai ampliar agora essa compreensão, falando sobre santificação. E eu dividi em santificação 1 e santificação 2, para que a gente possa entender, porque ele vai trabalhar aqui diversos textos acerca disso. Então eu coloquei, a santificação pode ser concebida como um desdobramento da justificação. A primeira, a justificação é imediata, e a segunda é mediata. Vamos trabalhar essas duas ideias. O que é imediato? Já, agora. O que é mediato? Existe um intermediário. Existe um mediador, por isso que é mediato. Mediato vem de mediador. Então, enquanto o primeiro é imediato, a justificação é Cristo imediatamente te tornando justo por meio do sangue dele, a santificação agora é mediata, ela tem um intermediário, e esse intermediário entre você e Deus para a santificação chama-se Jesus. Amém? Olha que coisa diferente que é na Bíblia do que me falam às vezes na igreja. Ninguém é santo. Ninguém alcança a santificação. E ninguém é santo e nem alcança a justificação
Porque para que eu alcance, eu tenho que ter um mediador. Porque a santidade não é minha, é dele. O que santifica não sou eu, é ele. E logo a santificação que eu busco, na verdade não é a minha, porque eu não tenho. Eu busco a santificação nele, porque ele é santo. Logo, uma pessoa santa não é aquele que tenha santidade, mas é aquele que vive a santidade que é de Deus. E em todo o processo da vida e do processo de santificação, ele nunca será santo. Ele só será porque a santidade que nele habita é a santidade de Deus. Mas não disseram para você que nós tínhamos que nos santificar? E que você tem que se santificar? E essa santificação que te disseram era por intermédio do quê? Pela fé ou pelas obras? Isso, todo mundo sabe. Todo mundo conhece o caminho errado que nos apontaram. Todo mundo conhece o caminho errado que indicaram para a gente. E por que o caminho errado? Porque você acabou de ler Paulo falando que desde Abraão a justificação é pela fé. Onde que eles enfiaram as obras aí no meio? Percebe? Desde Abraão, ele está dizendo, antes que Jesus nascesse, o processo de justificação já se dava pela fé. De onde vem então a ideia da obra que santifica? A obra não santifica. A obra é produzida por aquele que já é, cuja santidade não é dele, mas a santidade é de quem? De Deus. Então, buscar a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, não é isso que diz a Bíblia? Buscar a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, é buscar o próprio Cristo. Percebe? Procurar viver o Cristo. Procurar respirar o Cristo. Procurar seguir o Cristo. Procurar o amor do Cristo, o perdão do Cristo, a misericórdia do Cristo, do Cristo, do Cristo, do Cristo, porque é só dele que há santificação, só há santidade nele. Amém? Então, abandonemos essa ideia de que buscar a santificação é por meio de... Isso está totalmente contra a Bíblia. Por isso você buscou a vida inteira uma santificação que você nunca alcançou. E nunca vai alcançar. Porque nunca vai existir em você. Mas aquele que é santo, cuja santidade não é dele, mas é de Deus, assim ele é, porque ele sabe que a santidade que ele vive não é dele, é de Deus. Percebe? É de Cristo. E isso, portanto, deve nos fazer corrigir esta ideia. Nunca encontraremos a santidade em nós mesmos. Toda e qualquer santidade existe somente em Deus. E é a santidade dele que eu vivo na minha vida. Me santificar, portanto, é me encher de Jesus. Amém? Me encher de Jesus. Romanos 6. Que diremos, pois? Versículo 1. Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos
pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, Paulo está dizendo, buscar a santificação é primeiro morrer com Deus e morrer para o pecado. E hoje, agora, a vida que eu tenho, e é por isso que eu sou levantado das águas no batismo, né, a representação de uma nova, de um sepultamento e de um renascimento. Então agora o meu renascimento, a vida que em mim opera, não é mais a minha vida, porque eu morri. Então o meu batismo é a representação que com ele eu estou o quê? Morrendo. Quem pode dar vida novamente ao que morreu? Só Deus. Amém? O meu renascimento nas águas é a representação de que a vida que agora eu tenho não é mais minha. A vida que agora em mim opera é a vida de Deus. Por isso que a santificação se instala em mim. Porque não sou mais eu, mas é Cristo que agora vive em mim. Prosseguindo, versículo 5: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então não é assim a sua vida e a vida de Deus. Isso não existe, diz Paulo. Não tem a sua vida e a vida de Deus. Os seus sonhos e o sonho de Deus. Os teus projetos e o projeto de Deus. Isso não existe. Existe uma vida só em você. E essa vida é a vida de Deus. E ponto final. Não tem a sua vida. Não tem os seus sonhos. Não tem o seu projeto. Tem a vida de Deus, o sonho de Deus, o reino de Deus e o projeto de Deus na minha vida. Amém? Isso é ser salvo, diz Paulo. Aquele que quer viver a sua vida e a vida de Deus está morto ainda. Ele não nasceu de novo. Aquele que quer viver os seus sonhos e os sonhos de Deus está morto. Ele ainda não nasceu da água e do... Ele não é convertido. Ele não é convertido por quê? Porque se você quer viver a sua vida, você ainda não morreu. E se você não morreu com Cristo, como que você pode ressuscitar com Ele? Percebe isso que ele está dizendo aqui? Todos aqueles que encontram Deus assim o encontram. Porque eles morrem com Cristo e renascem com Deus, para Deus. Então aquele que ainda está dentro da igreja, querendo viver a sua vida, os seus sonhos e os seus projetos, é um sinal que você ainda não morreu, por isso você não nasceu de novo. Não é?
assim. A gente pensa que tem o nosso mundo e o mundo de Deus. As nossas coisas e as coisas de Deus. A nossa vida e a vida de Deus. E eu vou encaixando a vida de Deus na vida que é minha. Eu vou encaixando o reino de Deus dentro da minha vida. E Paulo diz, então você está fora, está morto. Vai ter a pena no fim, né? Está morto, está fora do reino. O que eu gosto, querido, é isso. O quanto que a Bíblia mostra o que é reino de Deus. E corrige as coisas que o convívio da igreja implantou na minha cabeça, mas que não existe o quê? Na Bíblia. Ou a sua vida é a vida de Deus, para o reino de Deus, e vivendo os sonhos de Deus. Então não é os sonhos de Deus para mim. É os sonhos de Deus para Ele. Ele sonha para Ele. E como a vida que está em mim é a vida dele, o sonho dele também é o quê? É o meu sonho. Faça a tua vontade, assim na terra como isso. É a tua vida, Deus. É o teu sonho. Venha o teu, é tudo teu. É teu. E eu só vivo porque o Senhor me deu a vida para viver tudo que é teu. Nada é meu, mas tudo é teu. A vida cristã é assim. Nada meu, tudo de Deus. E dizia Paulo, e se alguém quer viver algo diferente disso, é porque não morreu. E se não morreu, não ressuscitou. E ainda não está com Deus. Repense então as suas orações. Amém? Repense as suas expectativas. Repense as coisas que você quer que Deus faça para você, na sua vida, e que são os teus projetos. Amém? E viva a verdade do Evangelho. Aquele que quiser salvar a sua vida vai o quê? É isso que Jesus diz. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim vai? Então, para viver com Deus, primeiro tem que morrer. Só nasce de novo aquele que morreu. Então, se Jesus desse um passo atrás na fala de Nicodemos, ele ia falar: Nicodemos, te é necessário morrer. Primeiro morrer, para depois nascer de novo. Amém? E morrer significa isso. Nada é meu mais. Nada na minha vida se reporta a mim. Tudo é por Deus, para Deus. O que nós cantamos semana passada, porque nele, por ele e para ele são todas as coisas. Você percebe quando a Bíblia nos é ensinada, tudo se encaixa direitinho? As coisas que Jesus fala, as citações dos apóstolos, as epístolas, tudo se encaixa o quê? Perfeitamente. Porque é um único ensinamento e um único caminho de verdade. Muito bem. A lei da escravidão e a graça, versículo 15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, deste mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem,
por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e maldade para a maldade, assim ofereceis agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque, quando eres escravos do pecado, estavas isentos em relação à justiça, naquele tempo que resultados colhestes, somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Que o vosso fruto seja para a santificação, que não é tua, que é de Deus. Então eu vivo por Deus, para Deus e em Deus. Tudo que eu faço é uma extensão da vida de... Por isso que a santificação é um processo de estar mergulhado em Deus. Amém? Vamos prosseguir. Daqui 15 minutos vamos abrir aí as perguntas. Romanos capítulo 7, que eu chamei de santificação 2. Romanos capítulo 7, versículo 1. Eu vou pular do 1 ao 6, porque ele faz aqui uma analogia simples do casamento, dizendo que quando um dos cônjuges morre, o outro fica livre. Então, dizendo isso, se você morreu para o pecado, você está livre do pecado. Estava casado com o pecado. Por isso que você estava o quê? Morto. Quando com Cristo você morre para o pecado, você renasce agora para um novo casamento. E esse novo casamento é com Deus. É isso que ele faz esta analogia nesses primeiros versículos. Então vamos ler a partir do versículo 7, que prossegue essa analogia. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei este mesmo, se me tornou para a morte. Agora preste bem atenção, porque o pecado prevalece se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Ponto. Paulo está dizendo a lei, quando ele fala da lei, ele fala do Antigo Testamento, ok? A lei, a antiga aliança, não é algo ruim, é de Deus, é boa e é justa. A única coisa que a lei fez foi mostrar o quanto você é mau. É isso que a lei fez. A lei não é maldição, a lei é bênção. O que Deus falou pelos antigos profetas e pelos patriarcas, ele está dizendo, é algo bom. O que ocorreu foi que a justiça de Deus revelada na lei mostrou o quão grande é o abismo no qual nós nos encontramos. E aí ele vai prosseguir agora a partir desse ponto que eu estou dizendo para você. Lei de Deus é boa, a lei de Deus só denunciou a nossa escuridão. Versículo 13. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou... Vou repetir. Porque a lei é o quê? E eu sou o quê? Eu sou vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem.
Vou repetir: na minha carne não habita bem, na minha carne não habita bem, toda bondade que há em você é de Deus. Ok? Na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Então vamos entender tudo isso que ele está dizendo. Resumindo, eu não presto, mas Deus é bom. Amém? Resumindo é isso: eu não presto, mas Deus é misericordioso. Não há bem em mim, sou escravo do pecado. Eu não consigo, embora eu saiba que preciso fazer o bem, eu não consigo fazer o bem. Nos meus membros operam a condenação do pecado. Mas Deus me justificou, Deus me salvou, Deus me reconciliou e Deus me deu a santificação que é dele para operar sobre a minha vida. Amém? Você percebe quanto Paulo volta e volta e volta e volta no mesmo ponto. Não existe bem em nós, só há bem em. Nunca mais esqueça disso. Nunca mais esqueça disso. Não há. E veja quantas vezes ele volta. A gente está no capítulo, terminando o 7, ele volta a todo tempo nisso. Não há bem, não há luz, não há amor, não há nada no homem que não seja a escuridão do pecado. A bondade única e exclusiva vem de Deus. Amém? Mas para isso a gente tem dois problemas. Queria chegar no 8, mas não vai dar hoje. A gente vai para a aula que vem. Isso aqui tem dois problemas. A gente foi ensinado num perigoso caminho que eu posso chamar de semi-pelagianismo. O que é isso? Há duas doutrinas que foram condenadas como heresias pela igreja no século V. Pelagianismo e tempos depois o semi-pelagianismo. Pelágio era um monge católico muito virtuoso, por sinal, que passou a dizer que o pecado de Adão não atingiu a todos, de que os homens, enquanto obra de Deus, não são obras concebidas pelo pecado. Logo, existe entre os homens uma parcela dos quais não reside neles o pecado de Adão. E, portanto, é possível que haja bondade, luz e virtude no ser humano. Esse pensamento, é claro, vai totalmente contra a Bíblia Sagrada. A tudo que Paulo falou, acabamos de ler, não há bem nenhum em mim. Pelágio foi então condenado por heresia e as doutrinas chamadas pelagianismo foram então descartadas pela comunidade cristã. Mas anos depois ressurge dos discípulos de Pelágio o chamado semi-pelagianismo. O semi-pelagianismo é aquele que prega que todos nós estamos debaixo do pecado de Adão e Eva. Mas o pecado de Adão e Eva não nos corrompeu totalmente. Ele nos corrompeu parcialmente. Então vê o próximo slide, que eu já vou fazer um link com o próximo. E isso faz com que, quando eu pense entre carne e espírito, veja aqui o slide, é o mesmo leão, tá vendo? Por quê? Sou eu lutando contra isso.
Eu contra eu. Por que eu contra eu? Porque em mim, diz o semi-pelagiano, existe o bem e existe o mal. Em mim, diz o semi-pelagiano, existe a luz e existe as trevas. E isto há 1500 anos é heresia, condenada mundialmente pela igreja. Repetir isto. Se você pensava que em você existia o bem e o mal, diz: Senhor, me perdoa. Se você pensava que existia em você luz e trevas, e quando alguém falava para você no serviço, não, porque no homem existe o bem e o mal, e você não é verdade, então diz: Senhor, me perdoa. Isso foi mundialmente declarado por todos os concílios da igreja. Todos. Como uma heresia. Então não existe você lutando contra você. E não existe você lutando contra você, porque você é o que acabamos de ler. Eu sei, dizia Paulo, que eu tenho que fazer o bem. Mas eu vejo nos meus membros operarem o quê? A lei do pecado. Eu sei que eu preciso viver o reino de Deus. Mas dizia Paulo, eu sei que em mim não há bem nenhum. Então esta dualidade do homem, luz e trevas, já viu o desenho? Vamos imaginar, se é um pica-pau anjinho, um pica-pau diabinho, no ombro do pica-pau, cada um fala. Isso é semi-pelagianismo, heresia. A igreja não pode tolerar que no púlpito da sua igreja apregoem coisas assim, querido. Isso é heresia. A igreja não pode tolerar que nenhum pastor pregue semi-pelagianismo dentro da igreja. Isso é contra a doutrina da Bíblia Sagrada. Não existe. A gente só está do lado do que nós não presta. Não tem a nossa parte boa que presta. Amém? O que existe em nós e que presta não é nosso, é de quem? De Deus. Simples. A Bíblia é mais simples, é um único lado. Então tem trevas e luz. Do lado da luz está quem? Deus. Do lado das trevas está quem? Eu e você. Simples assim. Não tem mais que complicar. Quando cria no homem luz e trevas, isto vem dos discípulos de Pelágio. Isso é semi-pelagianismo. Mas eu te asseguro que você pode subir no púlpito de grande parte das igrejas evangélicas e pregar que existe em você a luz e as trevas e que hoje você tem que escolher a luz e ninguém vai te corrigir. Te garanto isso. Pode subir e falar. Sabe por quê? Porque é isso que eles fazem com o capítulo 8 de Romanos, que eu vou só fazer uma citação e a gente trata na semana que vem. Romanos 8 fala da luta do espírito e da carne. Só que, pelo amor de Deus, irmão, pela sua Bíblia, o espírito está com letra maiúscula ou minúscula aí? Olha para mim, por favor. Romanos 8. Hã? Olha para mim. Então, meu irmão, pelo amor de Deus, se está com letra maiúscula, é porque é um nome de um ser pessoal. Um nome próprio. O que faz que você coloque uma letra maiúscula no meio de uma oração? Você pode escrever? Vou à casa da minha... Aí o D da minha mãe, eu coloco um D maiúsculo no meio da oração, pode? E se eu vou na casa da Joana, minha mãe, o J de Joana pode ser maiúscula? Pode. Pode porque é o quê? Um nome próprio. Então numa oração, quando eu estou lendo, e tem uma letra maiúscula, é porque aquilo é um nome próprio.
pode inventar, não é por gosto, que eu coloco letra maiúscula ou minúscula. Coloco letra maiúscula, sem nenhum tipo de sinalização no meio de uma oração, porque eu quero dizer para o abençoado leitor, é um nome próprio. Então eu te pergunto, pelo amor de Deus, o que está na sua Bíblia? É Espírito com letra maiúscula ou minúscula? Se é maiúscula, não é o teu Espírito abençoado. É o Espírito de Deus. Amém? Então não é você que luta contra você, não é o leão que luta contra. Olha como que eu coloquei aqui, ó, carne pequenininha e o Espírito em letra o quê? É Deus brigando com você, porque você não presta. É Deus lutando contra você, porque você não presta. Quer fazer coisa errada, quer andar errado, quer ter sentimentos ruins no coração, quer machucar, quer ofender, quer humilhar. É Deus brigando com você. Então aquela história que contaram na escola dominical, que o seu espírito quer ir para a escola dominical e a carne quer ficar dormindo, fala para ele, sai para lá, pelagiano. Vai para lá. Essa coisa que falar para você, não, irmão, porque o seu espírito quer ir para a casa do Senhor, mas a carne quer ir para o bailão. Semi-pelagiano. Não é que eu quero ir para a casa do Senhor e ir para o bailão, eu só quero ir para o bailão. Se não é Deus na minha vida, é para lá que eu vou. Porque nós não presta. Entendeu? Nós não presta. Não é que o meu espírito não quer ir para a escola dominical, quer ficar em casa dormindo. Eu só levanto de manhã para vir aqui, porque Deus, que sabe que eu não presto, briga comigo. Me desperta, me toca, me move. E diz, não, você precisa ir e precisa ouvir. E o que me assusta mais é que está escrito na sua Bíblia com letra maiúscula. Isso só tem então uma explicação. O povo não lê a Bíblia, querido. Não lê. Porque se lesse, nunca teriam criado isso. Que a briga da carne com o Espírito era a briga do homem contra ele. Não, desde o começo já tinham falado. É o Espírito Santo que em nós luta contra a nossa carne. Nós somos só a carne. Deus é o Espírito Santo. E há uma batalha, há uma guerra que se trava entre as trevas que sou eu sem ele, e a luz que é dele, e que é a única que pode iluminar a minha escuridão. E que esse processo de iluminação não é pacífico. Percebe? Há um embate, há uma guerra, em que o Espírito atua sobre a minha vida. E é por isso que eu me arrependo. E é por isso que eu peço perdão. Amém? Nós vamos encerrar então aqui, e daqui a gente começa, e nós vamos fazer as perguntas, primeiro a Carol, depois o Júlio. Carol? Eu acho que você já até explicou, porque a gente aprendeu isso que a gente é a guerra da carne contra o espírito. O espírito que eu entendia pelas explicações que era tipo a alma Isso, que quer Deus, a nossa alma que quer buscar Deus e a nossa carne que quer o pecado. Então, eu estou na igreja há 35 anos desde que eu nasci e esse era o entendimento que eu tinha. Por exemplo, você tem que pagar o preço, vai para o culto, porque, por exemplo, você chega cansado. Você já pregou uma vez no pequeno grupo, você acha que é um sacrifício, porque Deus não quer esse tipo de sacrifício. Eu estou cansado, trabalhei o dia inteiro, e mesmo assim, eu vou para o culto, porque se eu ficar, é a carne que está vencendo. E Deus te libertou do semi-pelagianismo hoje. Amém? Glória a Deus, mas é isso aí mesmo. Júlio. A gente fez uma pesquisa aqui rapidinho, e essa Bíblia mesmo que eu tenho, é a Bíblia que eu gosto, que eu deixo no carro e venho para a igreja. Mas eu tenho outras que eu gosto muito, tem um conhecimento muito bom. Mas o senhor comentou aí quanto à questão do capítulo 8 está em espírito minúsculo. Só os textos antigos, Bíblia antiga que está em minúsculo. Então. Só antigo. Então, por isso que foi corrigido esse erro. O senhor falou até
quanto à questão do igrejas estarem pregando pelagianismo, semi-pelagianismo, eu acredito que muitas igrejas não somente conhecimento, mas acredito que ou eles não estudam bem, se confundem em si e acaba vivendo essa lei e graça, fica